Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Educar Sesc, o podcast oficial da Rede Sesc de Educação no Ceará. Estamos falando diretamente do Sana 2025 Parte 1, onde estamos tendo a oportunidade riquíssima de conversar com artistas, com educadores, com pessoas que fazem parte da cena cultural e das histórias em quadrinho do Ceará. E hoje nós estamos aqui com um convidado para lá de especial, a gente já bateu um papo antes, mas eu queria adiantar para vocês que esse cara, ele é historiador de formação, é professor, é consequentemente um grande artista, é um mobilizador social, é uma pessoa que tem feito muito, e eu já estou curioso aqui para saber um pouco mais das experiências que está apontando para Pacoti como um centro de interesse, de produção de cultura e de educação. Professor Levi Jucá, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço. Nós ficamos muito felizes de receber o senhor e de saber que a gente tem a possibilidade de conversar sobre um trabalho muito rico, inclusive que aqui no Sana está trazendo o material da Mostra Sesc HQ de Pacoti. E uma coisa que a gente tem escutado de algumas pessoas, né? Poxa, mas história em quadrinho, em Pacoti, como é que chegou, né? Como é que começou essa história? Tem como contar pra gente? Sim, com certeza. É interessante porque tudo começou a partir da pesquisa histórica, né? Eu sou historiador, como Excelente. Você bem colocou, e a minha última grande pesquisa histórica, que virou livro, virou exposição, teve aí uns desdobramentos, é um trabalho biográfico sobre um artista da região do Maciço do Baturité, onde Pacoti está inserido, na região serrana, né? Aqui próximo da nossa capital. Costumo sempre dizer isso nas minhas falas, que a gente vive num lugar privilegiado. É uma ilha verde em pleno sertão, né? É verdade. Uma área de exceção, um microclima de Mata Atlântica, que muito nos orgulha viver ali. Ela que é a primeira área de proteção ambiental do estado do Ceará, APA da Serra de Baturité. Já está aí quase completando seus 40 anos, né, de existência. Bem, então essa pesquisa trata de Mendes, Mário de Oliveira Mendes. Ele assinava enquanto artista Mendes com Z, né, mas a gente chama Mendes. Ele se radicou no Rio de Janeiro. Ele é um cara do início do século passado, ele nasceu em 1907, mas faleceu em 1996. Então ele teve uma vida longa e como chargista, caricaturista, cartunista, ele produziu muito. Então foram muitas décadas de produção de personalidades da cultura, da política, da arte brasileira. Só para tomar como exemplo, ele iniciou a carreira dele fazendo caricatura lá na década de 20, da Carmen Miranda, do Getúlio Vargas, e terminou a carreira dele fazendo caricatura do Ayrton Senna nos anos 90, Milton Nascimento, enfim, figuras que estão entre nós ainda. E é um ilustre desconhecido, né? Um cearense que poucos cearenses conhecem, e isso me interessou porque eu pesquiso aquela região e os filhos daquela região. E o Mendes foi essa figura ímpar, mais conhecido lá fora do que pela gente mesmo. E foi por conta desse mote de ter uma figura ilustre do desenho, da ilustração lá no Maciço do Baturité, que Allenberg, lá da Coordenação de Cultura do Sesc, veio até a gente, né? Não a mim como pessoa física, professor Levi, mas também a instituição que eu represento, que é o Ecomuseu de Pacoti. E foi através do selo editorial do Ecomuseu que a gente publicou a biografia do Mendes, né? Através da lei Aldir Blanc, o apoio da Secretaria da Cultura do Estado, a gente conseguiu viabilizar a impressão do livro. É um livro bonito, é um livro de arte, que traz não só o texto biográfico, mas traz muita ilustração, muito da obra dele. E esse foi, digamos, o cartão de visita de Pacoti, o portal de entrada para que a Mostra Sesc HQ fosse para Pacoti. Excelente. Incrível. E, professor, quando você vai falando, a gente está num evento, né, para quem está nos acompanhando, que é o Sana, um evento de cultura nerd, geek, otaku, tem galera aqui de todas as idades. E o que é muito marcante na sua fala, né, na forma como você traz essa experiência, é como comunicar gerações dentro dessa proposta. E aí fica uma curiosidade sobre como a comunidade se envolve com o Ecomuseu, com as propostas que são desenvolvidas a partir disso. Porque eu imagino que devo ter também gente de diversas idades, né? Um espectro etário bem grande. E a galerinha mais jovem, como é que se envolve nessa proposta? Então, o mais bacana da proposta do Sesc, através da Mostra HQ, é que ela não se limita ao evento, né? Isso é uma coisa
inclusive que eu que trabalho com cultura através do Ecomuseu sempre acreditei. Muitas pastas de cultura, né, muitas gestões culturais, principalmente as gestões públicas, elas trabalham muito na perspectiva do evento. Mas além do evento que dura 2, 3 dias, o que é que a gente pode deixar no lugar, né? O que é que a gente pode fazer no dia a dia dessa comunidade? E eu costumo dizer que cultura não é só festa, não é só tradição, mas não é só isso. Então precisa ter registro, precisa ter memória, precisa ter história, arquivo, museu, exposição, formação. E é isso que a gente vem tentando fazer ao longo dos meses, para além da Mostra Sesc. Então o Sesc conveniou-se com o Ecomuseu e através desse suporte material, financeiro mensal, a gente consegue viabilizar curso de desenho, curso de pintura, oficinas de quadrinhos, intercâmbio entre artistas de Fortaleza com os artistas e os jovens e as crianças de Pacuti. E já lançamos 2 revistinhas em quadrinhos, 2 HQs, né, gibis, nesses 2 eventos que já aconteceram. A primeira foi em 2022, primeira mostra, foi o ano do lançamento do livro do Mendes, então tudo aconteceu muito próximo, né? E a última mostra, a segunda edição, foi agora em novembro, né, de 2024. E muito bacana porque a gente, pela primeira vez, através da mostra, trouxe para Pacuti um monumento, fazendo com que a comunidade local se engaje nessa causa de tornar Pacuti a capital estadual dos quadrinhos no Ceará. E esse monumento são 3 bonecos grandes, 3 esculturas feitas pelo nosso grande mestre da cultura cearense, Jim Brinquedinho, lá de Pindoretama. Incrível, né? Incrível. E os bonecos são, na verdade, criação de Luiz Sá, que é outro ilustre desconhecido dos cearenses, que é da mesma geração do Mendes, eram compadres, inclusive, saíram do Ceará para o Rio de Janeiro, né? E ele foi uma figura interessante porque, além do desenho, da ilustração, ele criou os primeiros desenhos animados, foi um dos pioneiros, né, da animação no Brasil. E os primeiros quadrinhos também, na revista o Tico Tico, que é o Reco Reco, Bolão e Azeitona, os 3 personagens clássicos. É incrível. E aí é legal porque é isso que você falou, a gente acaba unindo gerações, porque na hora que os bonecos estavam sendo instalados na cidade, aguçou muito a curiosidade, né? Você conhece Pacuti, sabe que é uma cidade pequenininha, não temos 12 mil habitantes, né? Um centro que se percorre muito rapidamente, é aquele lugar que a gente se conhece, todo mundo se conhece, nem que seja de vista. Todo mundo de casa, né? Todo mundo de casa, é primo, é amigo, né? Todo mundo se conhece. E as pessoas paravam, né, curiosas, quem não estava muito ligado ali na proposta, e perguntava, quem são esses bonecos, né? E quando a placa foi fixada lá, contando um pouco da história e contextualizando a proposta da mostra, aí teve um senhor já de certa idade que passou e disse assim, agora eu entendi porque é que o meu avô, quando eu era criança, junto com os meus irmãos, que a gente só andava junto, pra cima e pra baixo, chamava a gente de Reco Reco, Bolão e Azeitona. Né? E aí fez essa junção de gerações, que né? Massa. Como a gente tem proposto. E através do resgate também do acervo do Mendes, porque de 2022 para cá a gente ganhou um grande presente que foi o acervo dos originais do Mendes que estavam no Rio de Janeiro. Nós recebemos para compor o acervo do Ecomuseu. Está no Ecomuseu. Está no Ecomuseu. E quem apoiou e patrocinou o traslado desse acervo do Rio para o Ceará foi o Sesc. Né? Então já fica aí o convite para você que está nos assistindo, por favor. Coloque aí o apontador no seu mapa, marque uma viagem e vamos conhecer a capital nacional do HQ, que é Pacuti. Com certeza tem muita coisa boa aí dentro dessas experiências. Professor, eu acho que essa conversa ela tem muito, como você mesmo colocou, de uma elaboração de uma memória que é viva, né? Que faz parte das pessoas e que tá no sangue dessa gente, que é sem dúvida a consolidação, acho que de muitos sonhos. Tem muita gente que vibra, né, que torce junto. E eu dei uma passadinha ali pela Vila dos Quadrinistas, dei uma olhada, e uma coisa que eu achei surreal, eu achei incrível, e que é produto também da mostra, é que os artistas, eles homenagearam outros artistas fazendo uma transposição de música pro HQ, né? Uma coisa que a gente já comentou com outros artistas, algo que é muito legal. E aí, pensando nessa experiência poética também, você como professor deve viver isso, né? Como é, por exemplo, hoje olhar para essa galerinha e já ver esse protagonismo dessa galera que tá se lançando. Acredito que
para tomar posse desse lugar no Ecomuseu e em outros projetos. Como é que você já enxerga isso hoje? Como é que isso tem ganhado proporção? É uma proporção que superou todas as expectativas, né? A gente nunca imaginou que essa pesquisa sobre um artista da terra ia abrir todas essas portas. E para a gente é muito gratificante, porque nós trabalhamos basicamente com duas frentes. Primeiro, a formação de leitores, porque quem aqui nunca começou a ler na vida começando, né, pelo quadrinho, né, pela Turma da Mônica, pelos super-heróis e mangás, e aí depois a gente corre para outras leituras aí ao longo da vida. Então, formação de leitores. Por isso que a primeira ação que nós fizemos em Pacuti, ainda em 22, antes da criação desse monumento recente e de todo esse movimento que está se gerando, foi a criação de uma gibiteca. Então, a gibiteca de Pacuti, ela funciona no Ecomuseu, né? O Ecomuseu, ele é uma entidade sem fins lucrativos, uma entidade cultural, que eu fundei junto com os meus alunos. Que massa. Né? Lá em 2014, então já tem mais de 10 anos que a gente começou esse projeto, que é um projeto guarda-chuva, que eu chamo, que ele abrange o patrimônio cultural, mas também o patrimônio natural. A gente percebe que está tudo integrado e assim é na vida, né? Está tudo conectado. Então a gente trabalha muito nessa perspectiva da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, de perceber que o conhecimento é isso, né? É arte, é história, é biologia, né? A gente está, como eu falei, dentro de uma área de preservação. E a outra vertente que a gente trabalha é a formação de autores, daí as oficinas, daí esse trabalho formativo continuado, porque quem sabe do meio dessa galerinha aí, né, de crianças e adolescentes, surge um novo autor de quadrinho, um novo ilustrador, um novo artista, e temos os artistas também da nossa serra, principalmente artistas plásticos, né? Um deles se dispôs a ser o professor de desenho básico e de pintura dos meninos, que é o professor Arino, que é filho de Pacuti. Então é uma forma também de estar trazendo, né, para esse projeto, em primeiro lugar, o público da serra, o público da cidade, os próprios habitantes, e por consequência, a gente que já tem essa vocação turística na cidade, trazer através de um evento que tem uma programação tão rica, pessoas que busquem Pacuti para participar dessa programação. E aí tem os quadrinistas que vão naturalmente participar, tem a galera que acompanha, né? Então é realmente criar esse polo. E a gente percebeu o quanto a cidade fica movimentada, tem esse aspecto social, econômico, gera renda, né? Gera emprego também, com o evento acontecendo na cidade. Então é uma realização de um sonho. Você transformar uma cidade pequena e que nunca imaginou ser uma capital dos quadrinhos, né? Mas que é o que eu costumo sempre falar por lá também, né? Pacuti, ela pode ser cidade do que ela quiser, né? Ela pode ser a capital das flores, ela pode ser a capital dos pássaros, com toda aquela nossa biodiversidade, e por que não também a capital dos quadrinhos? Então é a gente adotar essas novas identidades para agregar ainda mais valor e cultura à nossa cultura e à nossa gente. Com certeza. Professor, uma dúvida, em que período do ano acontece a mostra, essa efervescência que eu fico curioso, porque muitos artistas se reúnem ali, né? Acho que a psicosfera que se cria deve ser incrível, né? O papo dessa galera e as pessoas envolvidas, né? A gente produzindo arte, conversando a respeito. Em que período do ano isso acontece, mais ou menos? Então, a mostra, ela tinha inicialmente a proposta de ser bienal. Então, a primeira foi em 2022, no mês de outubro. Por que o mês de outubro? Porque finalzinho de setembro, começo de outubro, é o momento que a gente celebra o nascimento de Luiz Sá, que é essa figura pioneira dos quadrinhos, né? Sim. Criador de Reco-Reco, Bolão e Azeitona. Inclusive aqui no Ceará, desde 2016, há uma lei estadual, né, que foi sancionada, criando o Dia Estadual dos Quadrinhos no Ceará, que é o nascimento de Luiz Sá, dia 28 de setembro. A gente pega esse período, final de setembro e início de outubro, para fazer o evento aproveitando esse mote, né? Mas esse ano de 24, como a gente tem como parceira do evento a Prefeitura Municipal, né? E entra também nesse processo com as escolas, é muito bacana essa organização, né? Essa recepção da Prefeitura. Foi período eleitoral, então teve aí aqueles meses de campanha, a gente acabou jogando o evento mais para o final do ano, aconteceu em novembro. Mas para nossa grande alegria, o Sesc anunciou agora, né, no último dia de evento, que deixa de ser bienal e passa a ser anual. Então agora em 2025 a gente já vai ter possivelmente acontecendo
nesse período que eu te falei, ou finalzinho, último fim de semana de setembro ou início de outubro. Já podemos esperar a terceira edição, não é isso? Sem dúvida. Que massa. Professor, e quem quiser entrar em contato, conhecer um pouco mais, visitar o Ecomuseu, visitar a Gibiteca que funciona no Ecomuseu, conhecer os projetos, como é que faz? É só entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, Ecomuseu de Pacuti. Lá a gente tem divulgado todas essas ações, inclusive as da Gibiteca, né? Fazendo resenha de quadrinhos. A gente já está com um acervo de quase 1000 títulos de quadrinhos. E nem só gibi, revistinha, mas principalmente obras de quadrinhos, livros de quadrinhos, né? Para todas as idades, inclusive. Então, um espaço bem bacana, já está lá funcionando, horário comercial ou por agendamento. É só entrar em contato com a gente. Esse tem sido o nosso principal canal de divulgação, né? O Instagram hoje. Aí lá tem e-mail, tem telefone, as pessoas entram e se comunicam com a gente. Excelente. A gente vai deixar, então, o Instagram do Ecomuseu na descrição do vídeo. Então, clica lá que com certeza você vai ter acesso a todas essas informações. Professor Levi, tem uma pergunta que é uma pergunta-chave, que a gente está fazendo a todos os nossos convidados, convidadas que estão passando por aqui, e que a gente vai fazer para o senhor também. É uma pergunta assim um pouco emblemática, meio polêmica, mas é uma pergunta de coração. Quem é o Levi num personagem de HQ? Agora você me pegou, viu? Bem, o que está me vindo agora aqui à mente é um personagem que ele nem é brasileiro. Eu deveria fazer jus aqui à nossa nacionalidade, à regionalidade, mas não está vindo aqui agora um personagem que nem é brasileiro, mas lembra muito o Levi criança. O Levi que lá atrás começou a ler quadrinho e a entrar no mundo da leitura através também da HQ, que é o Tintim. Sim, nossa! Né? E muita gente conhece o Tintim como personagem de desenho animado, porque chegava pra gente dessa forma, né? Mas o Tintim é aquele menino lá aventureiro, né? E eu curtia muito, tanto o filme como animação de aventura, né? Eu sempre curti muito, sempre fui muito curioso também, essa coisa mais histórica. E isso, de certa forma, me levou a cursar História na universidade. Apesar de que a minha grande decisão só foi tomada no ensino médio por conta da minha professora de História do ensino médio, que fez toda a diferença. Qual e aí eu... dela? Era Silvia Elizabeth. Professora Silvia. Se você estiver nos ouvindo aí de onde estiver, um grande abraço. Você influenciou esse cara que está aqui falando com a gente. A professora Silvia foi minha madrinha na graduação, inclusive, Que né? massa. Porque essa gratidão, e eu fiz questão de dizer isso aqui porque esse trabalho que a gente faz de dia a dia, de educação, e a gente está aqui num espaço que fala de educação, né? O Pode Educar Sesc, é fundamental, né? O poder transformador que a educação tem. Verdade. Então, lá em Pacuti, a gente trabalha com educação básica, na maior parte das vezes com educação pública, né? E a gente acredita muito nesse potencial que é a sala de aula. E para além dos muros da escola, a gente pode estar transformando através do Ecomuseu, através da parceria com o SESC, né? Fazendo todo esse trabalho de formação continuada, para além dos muros e do chão da sala de aula. E os meninos têm adorado, é um presente para a nossa cidade o que está acontecendo. Não tenho dúvida, pode ter certeza que eu já fiquei aqui, voltando no passado, nas memórias, com vontade de ser um aluno que participa do Ecomuseu. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Esteja sempre à vontade, o Pode Educar Sesc está de portas abertas. Obrigado. Vamos marcar outros papos. Quem sabe a gente não vai lá no Ecomuseu gravar lá, hein? Sim, sem dúvida. E Já eu fica até a esqueci proposta. de dizer uma grande novidade. Aí Opa! que já é para o pessoal ficar ansioso aí para o evento desse ano, né? Nós vamos inaugurar a nova sede do Ecomuseu. Aê. A gente conseguiu, em parceria com a prefeitura, um prédio antigo, histórico, que está desativado há mais de 5 anos, que era a antiga cadeia pública da cidade. Um prédio muito interessante, né? Não só historicamente, arquitetonicamente também, nós vamos restaurar e dar um uso bonito, né? Um uso digno, ressignificar, né? Um lugar que já foi de dor e sofrimento, agora a gente transformar num espaço educativo e cultural, e a cidade está toda ansiosa para ver essa transformação. E mais uma vez o SESC é esse grande parceiro nesse processo, talvez transformando o espaço no museu orgânico dos quadrinhos também, né? Excelente. Além de museu da cidade, ter essa perspectiva da arte. Muito bom. Senhoras e senhores, com vocês, professor Levi Jucá, aqui no Pode Educar Sesc, nesta edição que está acontecendo no Sana 2025, parte 1. Curta, compartilhe, vamos fazer o conhecimento girar e até o próximo episódio. Tchau, tchau.